Fala galera, vou trazer para vocês aqui uma reflexão a respeito da nossa abordagem dentro do consultório quando a gente pensa na conexão com o nosso paciente. Então, diversas vezes, e em alguns dos casos, os pacientes trazem emoções atrelados ao momento de ter comido daquela forma que ele não achou adequada, e ele trouxe esse relato dentro do consultório. Então, por exemplo, eu me senti triste e por isso que eu comi 3 hambúrgueres, por exemplo. E aí ele traz esse condicionamento, essa cadeia de contingência para fazer aquela resposta, aquela atitude que é o comer os 3 hambúrgueres, e disso teve uma consequência que fez a manutenção e ainda manter, esse padrão. Por exemplo, se ele relatar que isso é de forma frequente, esse padrão alimentar, esse hábito que foi construído. E aí, muitas das vezes, a gente atrela a esses momentos onde ele deu o nome de tristeza simplesmente pela tristeza, mas a gente não entende de fato o que aconteceu, o que levou a essas tristezas. Então, a gente tem que ter o tateamento, tatear essas situações aonde de fato a gente extraia o que de fato aconteceu. Porque se a gente ficar atrelando que tristeza vai levar ele a hambúrguer, provavelmente qualquer frustração que ele vai ter na vida, ele já vai engatilhar essa contingência de comer 3 hambúrgueres. Só que aí a gente precisa distinguir e que de fato leva a ele chegar no nível de tristeza e, digamos, fazer graduações desse nível de tristeza, dessa emoção tristeza que ele teve nessas situações. Porque se a gente simplesmente só utilizar tristeza pela tristeza, a palavra, ela, de forma nua e crua, ela sempre vai gerar uma resposta, certo? Se eu estou triste, eu como 3 hambúrgueres e é isso. Isso me gera um reforçador para manter essa contingência. Entretanto, se a gente trazer a demanda, o que realmente aconteceu, então, trazendo exemplos, a pessoa estava no trabalho, foi conversar com o chefe, entende já que existe uma certa dificuldade de conversar com o seu chefe, e nessa situação onde ele não se sente ouvido, escutado, acolhido pelo chefe, gera uma tristeza. E essa tristeza leva a esse desencadeamento. Só que aí a gente tira a equação a tristeza e coloca o evento. Então, toda vez que você vai no seu chefe, você não sente acolhido, você coloca as palavras, os termos, você ensina o seu paciente a verbalizar o que de fato aconteceu. Disso, por conta disso, desse evento, dessa situação, nesse contexto, nesse dia, nesse horário, que te fez levar a comer esses 3 hambúrgueres. E aí você consegue ter material para trabalhar, pessoal, E aí pensar no seguinte maneira, falar que ele tem que acolher a tristeza ou sentir a tristeza não dá um repertório para ele poder agir em cima disso. Mas, por exemplo, nessa situação do trabalho, o que você acha de, por exemplo, trazer outras áreas, a psicoterapia, de você treinar como lidar com o seu chefe? Será que você está criando uma expectativa muito alta do seu chefe, visto que talvez ele não tenha essa habilidade de conseguir te acolher da forma que você gostaria? Aí você começa a ver que você tem um certo material para poder trabalhar dentro daquele ambiente, dentro daquele contexto onde ele não se sente bem, e quando ele não se sente bem, ele vai lá comer os hambúrgueres, entende? E a gente começa a discernir o que de fato acontece para levar essa contingência. E no momento que você consegue mudar esse antecedente, fazer intervenções nesse antecedente, você consegue perceber se a resposta ainda está sendo um hambúrguer. Pode ser que esse trabalho com a psicoterapia, com outras áreas, ou você mesmo instruindo, porque são habilidades humanas, habilidade de pessoas, seres humanos, não é habilidade da psicoterapia, pessoal. A psicoterapia tem essas áreas, e as áreas de saúde tem a grande área, que é cuidar de outro ser humaninho, entende? Então, ajudar ele a entender que ter o conceito de antevisão, por exemplo, antever aquilo que vai acontecer. Se você já sabe que vai ter uma situação difícil, por que não se preparar antes? E aí você se prepara, de certa forma, de um jeito A,
teve o resultado X. Você se planejou do jeito B, foi lá e teve o resultado Y. E os resultados X e Y, quais que levaram ao desencadeamento de comer 3 hambúrgueres? Entende que aí você tem um instrumental muito mais interessante a ser trabalhado dentro de consultório e ali lidar de fato com o que leva, né, a pessoa a comer 3 hambúrgueres. E aí eu vejo que o pessoal, quando vai resolver, né, e vai propor intervenções em relação a esse tipo de caso, fala assim, pô, não, antes do hambúrguer toma um scoop de whey, que ali vai te dar uma saciedade e você não vai comer um hambúrguer, tipo, ou 3 hambúrgueres, né, porque vai fazer com que você tenha saciedade e você não tenha tanto apetite. Mas será que é isso mesmo o problema? É o hambúrguer? Entende? Aonde, de fato, muitas das vezes a gente tem a má interpretação de levar só a queixa, mas não entender a real demanda. Então esse é o pensamento que eu quero trazer para vocês, essa reflexão. Valeu!